Nas fotos, a saudade do homem com quem Dona Marieta viveu por mais de 50 anos ainda machuca. O marido dela, Franz Jaster, faleceu há 3 anos vítima de câncer. Para quem não conheceu esse engenheiro agrônomo, filho de alemães, nascido na África Oriental, o semblante sereno parece ser de alguém que cumpriu seu papel. Não é só uma impressão. Dona Marieta conta que veio com o marido para o sul do Brasil no final da década de 1960, por meio de um convênio de cooperação técnica entre Brasil e Alemanha. A missão dele? Ajudar a desenvolver a cultura do trigo, que enfrentava problemas de produtividade, através do IPAME, o Instituto Precursor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Ele veio com a cooperação técnica Brasil-Alemanha como perito ele veio para Curitiba, né? Aí ele trabalhou lá junto com um grupo de 4 peritos e nós ficamos lá 4 anos. Meu marido gostou muito de trabalhar aqui, porque ele não era um agricultor de escrivaninha. E na Alemanha quase não tinha possibilidade. A Alemanha ficou muito pequena depois da guerra, e com todos aqueles refugiados, né? Esse grupo tinha ensaios aqui em Entre Rios, como em Cascavel, como em Vitmarsum e Ponta Grossa. Segundo Marieta, Entre Rios, distrito de Guarapuava, foi a terra que Franz Jaster escolheu para viver e deixar seu legado junto à Cooperativa Agrária Agroindustrial. Foi um dos pioneiros a implantar os dias de campo, a trabalhar com plantio direto, a técnica de manejo que não proporciona apenas benefícios ambientais, evitando erosão e contaminação do solo, mas também se torna interessante economicamente, pelo rendimento das culturas e maior competitividade. Plantio direto. Um colega dele conheceu nos Estados Unidos e meu marido conheceu através dele. E achou que era uma grande coisa. E introduziu aqui, que logo nos primeiros anos deu resultado muito bom, porque esse negócio de não trabalhar muito a terra evitava a erosão. Naquela época tinha ainda essas covas de nível, mas isso não ajudava muito. O plantio direto que acabou com a erosão mesmo. Nossa, era a vida dele, né? Ele gostava muito. Ele gostava tanto que depois de se aposentar, ele pediu para poder trabalhar no campo experimental ainda, e ele particularmente, né? Então a agrária deixou ele trabalhar lá, mas ele que arcou com todas as despesas, fazendo ensaios. E ele gostava da agricultura orgânica. E ele fazia tudo, né? Todas as pesquisas ele fazia, pesava depois as espigas e contava os grãos, sabe? É um trabalho científico. Com o tempo ele ficou doente. Eu sei, uma das minhas filhas da Alemanha veio e ele pediu para levar ele no campo ainda. Ela levou ele no carro, mas lá ele não conseguiu mais sair do carro, né? Ele estava muito doente e aí ficou só em casa e faleceu no dia 7 de junho, né? Eu sinto muita falta dele, né? A gente tem saudade, é claro, né? Tantos anos juntos. Assim, se Dona Marieta vive das lembranças do companheiro, a Cooperativa Agrária deve ao profissional o impulso à pesquisa, hoje representada pela FAPA, a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, que se tornou referência no setor no sul do país. São informações técnicas repassadas aos produtores rurais que têm contribuído com os excelentes resultados obtidos pela cooperativa. O senhor Franz Jaster era um entusiasta da agricultura. Eu tive a oportunidade e a felicidade de conviver alguns anos e tive várias conversas com a pessoa do seu Franz Jaster, e era uma pessoa que empolgava a gente. Ele nos faz falta, né? Infelizmente ele não está mais entre nós aqui, mas com certeza eu acho que ele cumpriu
a sua meta na vida e deu a sua contribuição bastante importante. Eu acho que as produtividades alcançadas hoje pelos cooperados da agrária e na região como um todo, eu acho que tiveram um incremento bastante elevado nos últimos anos. Tenho certeza absoluta de que o custo-benefício da pesquisa é extremamente benéfico para o produtor da região como um todo. Nós tivemos evolução nos últimos anos, principalmente nas culturas de inverno. Nós saímos aí de patamares de 2.500 quilos por hectare, 2,5 toneladas, e chegamos hoje a níveis de 4,5 toneladas. Desde 1994, é aqui nos campos da FAPA que são desenvolvidos equipamentos, técnicas e cultivares que são utilizados na agricultura. E nestes 20 anos, a Fundação conseguiu elevar os índices de produtividade, tanto nas culturas de verão quanto de inverno, mas precisava difundir essas pesquisas através de publicações, palestras e eventos. Foi assim que nasceu o Winter Show, cujo foco são as culturas de inverno. O Winter Show já acontece há 11 anos na área da FAPA e Entre Rios. O evento tornou-se um dos mais importantes para a cooperativa agrária, tendo como foco a cadeia produtiva dos cereais de inverno, desde a pesquisa até o mercado. Nos 3 dias da edição de 2014, realizada de 14 a 16 de outubro, 5.500 pessoas, entre produtores rurais, pesquisadores, cooperativas, instituições de pesquisa agrícola, indústrias do ramo e estudantes da área, circularam pela feira. Bom, achei muito interessante aqui, por causa que eles focalizam bem para mostrar bem para a gente como que deve ser executada, né, na agricultura. Tanto da agricultura de precisão, quanto a agricultura mais normal, sim, para o agricultor, né. O que a gente tem dentro da sala de aula, aqui seria mais uma prática, né, para a gente ver como é executada na prática. Né. As máquinas, né, que tem aqui, para o que a gente tem em casa, essas aqui são muito show de bola. As máquinas agrícolas também estão entre as atrações do Winter Show. Ô Berdan, o que é essa máquina? Quais as características que ela tem? Esta máquina é uma colheitadeira modelo S660, tem motor de 325 CV, ela pode vir com um mapa de produtividade instalado, com piloto automático. Nós temos uma opção de uma cabine premium, que você pode até ter um frigobar dentro da cabine aqui para dar mais conforto ao operador. Mas ela colhe grãos finos, grãos de inverno, que a gente chama, cevada, trigo, e colhe milho, soja, feijão. As máquinas modernas do mundo. Uma série que foi lançada agora em maio aqui no Brasil, está trazendo a alta tecnologia que já era utilizada nos Estados Unidos para nossos produtores brasileiros. Essa foi uma das tecnologias mostradas em um desfile de máquinas agrícolas e de automóveis em um test drive, uma espécie de vitrine em que os recursos e as características eram destacados pelos vendedores. Nos 72 estandes, um recorde em relação ao ano passado, empresas do setor buscaram boas perspectivas de negócios. Órgãos de governo também estiveram entre os expositores e trouxeram alguns programas. Esta é a primeira vez que a Emater participa do Winter Show. Ela trouxe alguns trabalhos, como o controle de pragas, entre elas a formiga. O Cosme é biólogo da Emater. Cosme, o que é essa formiga? Como é que está a questão do controle? Como que se faz isso? O estado do Paraná tem ocorrência de algumas espécies que se encontram fora de controle do nível de convivência. E nós trouxemos para cá, para o projeto mais específico, onde a formiga é um caderno obrigatório de discussão, que é o projeto Plante Seu Futuro. E aqui nós buscamos reproduzir os ninhos, arquiteturas de ninhos, falar sobre a biologia do inseto, o controle específico por diversos usos de métodos e produtos, trazendo para o produtor também essa realidade de dano econômico. Guarapuava, sim, nós temos aqui mais fortes são as espécies de Acromyrmex quenquens, né, muito comum nas áreas de reflorestamentos, principalmente nessas áreas. As áreas de grãos também presentes, porém esses ninhos não ganham expressão em função do próprio manejo e sistema de uso desses solos. E também temos a espécie saúva, né? O secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, veio prestigiar o Winter Show e lançou a campanha Plante Seu Futuro, que incentiva os produtores rurais a adotarem boas práticas na agricultura. Bom, é uma campanha que
pretende ser permanente de conscientização para a necessidade de uma agricultura mais sustentável. Cuidar bem de solo, boas práticas de conservação de solo, evitar a erosão, reposição de fertilidade, um plantio direto de qualidade, são práticas que fazem parte desse conjunto de ações que nós estamos estimulando. Usar os químicos, os agrotóxicos, com os venenos, com parcimônia. Não entrar de qualquer jeito preventivamente, só entrar quando tiver dano econômico, só entrar depois do controle biológico. Fazer coisas antigas, como contar a população de pragas numa lavoura, usar o pano de batida, por exemplo. Palestras com especialistas abordaram temas referentes ao momento vivido pelo agronegócio. Um mercado em potencial com grandes oportunidades, mas é claro, com seus desafios. As oportunidades são principalmente de fazer com que a gente consiga cada vez mais elevar, melhorar a renda do produtor rural, quando ele inova, traz novas tecnologias, diversifica sua produção, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Os desafios são principalmente as questões ligadas à sustentabilidade. Nós estamos crescendo a nossa produção sem aumentar significativamente a nossa área plantada. Outra é a questão de nós termos cada vez mais qualidade para que os nossos produtos possam competir com de outros países, principalmente. E também que na nossa mesa do brasileiro a gente tenha cada vez mais uma mesa farta, diversificada, a baixos custos. O mais curioso é que o Winter Show, que trata das culturas de inverno, aconteceu debaixo de forte calor, que ficou na média de 30 graus e que, segundo dados da Estação Meteorológica da FAPA, são atípicos para esta época do ano em Guarapuava. A estação faz o monitoramento das condições climáticas, um importante serviço para a segurança das atividades agrícolas. Na verdade, aqui nós estamos em frente a um museu, e aonde que a partir de cerca de 3 anos atrás, aquelas 2 pequenas estações com placas ali solares são as que fazem tudo o que o conjunto de todos esses equipamentos fazia. Estamos agora adquirindo 20 estações meteorológicas iguais àquelas pequenas, que por meio de estatística vão nos dar toda uma previsão de clima para a região de abrangência da cooperativa agrária. E a estação, para nós, ela vai nos dar mais segurança. Então essas estações, nós vamos chegar a um número de cerca de 40 estações nos próximos 2 a 3 anos, com o intuito de ter uma cobertura da área dos nossos cooperados. Por meio dessa cobertura é possível, com o uso da tecnologia, você, por exemplo, prevenir certas doenças que diminuem a qualidade dos grãos. O nosso intuito ele é estratégico, é visar a qualidade do produto final que chega para a nossa indústria. O Winter Show encerrou na quinta-feira e os organizadores analisaram positivamente o evento, que está sendo considerado como o maior dia de campo de inverno do país. Passando pelos estandes, conversando com nossos clientes, estavam todos satisfeitos. Houve uma boa... O público realmente visitou e as palestras técnicas que foram feitas pela FAPA também atingiram seu objetivo principal, que é levar informação de qualidade para toda a comunidade agrícola da região de Guarapuava e todos aqueles que vieram até o evento buscar algo diferenciado. E a característica principal do Winter Show continua sendo o foco em cima dos cereais de inverno. E a agrária, justamente por ter uma agroindustrialização bastante significativa em cereais de inverno, a exemplo da maltaria e do moinho de trigo, e isso faz com que a gente também traga aqui vários clientes nossos que consomem os nossos produtos, que são os nossos clientes e com os quais nós temos contratos, inclusive, de longo prazo. E isso tem um significado econômico também bastante importante, não só na nossa região, mas como em outras regiões também. E isso traz essas pessoas para cá. Bom, o agronegócio, como sempre, ele tem fases. A gente conhece isso já há um certo tempo. Então, são ciclos. A agricultura, o agronegócio também é bastante cíclico. Primeiro porque depende de uma produção mundial de alimentos, e a produção mundial de alimentos também sempre depende muito de clima e de fatores de produção em outras regiões.
Então, nós podemos dizer que nos últimos anos tivemos anos bastante favoráveis ao agronegócio. Agora que se desenha, parece uma fase, um patamar mais baixo de preços, inclusive, do que nos anos anteriores, mas a gente está consciente que isso são ciclos e na agricultura nós temos que justamente nos prevenir para isso e nos preparar para isso, para termos para a gente suportar esses ciclos naturais do agronegócio. Por isso que a pesquisa é importante. Claro, a pesquisa dá uma segurança bastante grande nisso, porque a pesquisa trabalha com dados científicos, a pesquisa analisa a fundo todas as variáveis que compõem os fatores de produção. E, claro, você trabalhar com pesquisa sempre dá uma margem maior de segurança e de garantia. Applaus, Applaus!